Olá, muito bom dia. Você que está mais uma vez sintonizado através da nossa web rádio Pense Nisso, você que nos acompanha através do aplicativo, através do site pensenisso.webradiosite.com. Estamos iniciando mais um programa Café Teológico desta manhã e você que está mais uma vez também nos acompanhando através aqui do Facebook da nossa revista teológica Pense Nisso. Seja muito bem-vindo. Todos os sábados estamos aqui para estudar com você a palavra de Deus. Nesta manhã de sábado, hoje dia 12 de julho de 2025, graça e paz a todos e também saúde aqueles que estão conosco posteriormente assistindo esta live, você que nos acompanha também no Instagram, no YouTube, quando assim o mesmo será postado nestas plataformas. Deus abençoe sua vida, permaneça conosco, nós vamos estudar hoje o Salmo 60, salmo muito interessante para que você também cresça no conhecimento da palavra de Deus, contexto histórico, propósito pelo qual e tirar lições para a nossa vida também no estudo de hoje. Então, pega a sua Bíblia, pega aí o seu café e vamos estudar juntamente com esse café que aqui, eu já estou preparado aqui com o meu cafezinho especial. Você que já nos acompanha e sabe também dos nossos trabalhos aqui, café em uma mão, Bíblia em outra, vamos degustar um bom café e também estudar a palavra de Deus, Salmo de número 60. Convido você também a fazer o seguinte, compartilhar. Compartilhe com os seus esta live, nesta manhã, neste momento. Eu quero fazer isso agora, enquanto o pessoal vai chegando aí, para que mais pessoas também se aproximem e senta aí, tira esse momento para você, para que você também possa, junto conosco, estudar mais um pouco a palavra de Deus. Eu quero lembrar que nós temos a missão dada pelo nosso Senhor Jesus, de que nós fazer o seguinte, fazer missão, compartilhando a palavra, batizando e ensinando. Esse é o momento de ensinar outros também através do simples compartilhamento. Você clica aí embaixo, compartilha, você estará fazendo uma grande obra, uma grande missão ou a comissão que Jesus disse a nós: ide por todo mundo e fazer discípulos. Esse é o nosso convite para você nesta manhã. Eu quero fazer isso agora e você faz aí na sua rede social. Você pode copiar o link também abaixo aí e compartilhar com quem? Com outras pessoas que, mais uma vez, nós temos. Outras pessoas lá na sua rede social, seja no WhatsApp, seja no Face, você pode mandar até mesmo no privado para os seus, ok? Então, faça isso que você vai estar colaborando grandemente com os nossos trabalhos nesta manhã, ok? Acabei de compartilhar aí para você e vamos juntos então. Nesta manhã então, Salmo de número 60, você pega a sua Bíblia aí, vamos estudando junto, eu e você, para que mais pessoas também recebam esta palavra no dia de hoje, certo? Como eu disse mais uma vez, esse é um salmo que tem grande conteúdo para o nosso crescimento espiritual, é o salmo de número 60. Este salmo, ele foi escrito por Davi e nós vamos iniciar logo o nosso estudo aí. Lembrando mais uma vez, revista Pense Nisso, você que ainda não é assinante, você é convidado a assinar também, conhecer a cada trimestre, trazendo para você um conteúdo muito bacana, para que você também estude a palavra de Deus com o conteúdo que publicamos na revista cada trimestre. Seja versão digital, versão impressa, assine a revista e seja um parceiro também na missão de Deus. Quando você assina a revista Pense Nisso, você torna-se um colaborador dos trabalhos de missão que fazemos na rádio, na revista, no site e também no devocional diário, que sempre compartilhamos nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e também no Instagram. Siga-nos lá nas redes sociais e não deixe de compartilhar também, até mesmo o devocional diário. Sempre tem muito conteúdo bem bacana, pontual, direto para você estudar a Bíblia em nossas redes sociais. Então, também lembrando os trabalhos de capelania que a gente abraça aí de hospitalar e prisional. Vale a pena demais, ok? Vamos aí compartilhando também esta palavra. Então, você é nosso parceiro quando você assina até mesmo a revista Pense Nisso. E a outra coisa que eu sempre digo aqui, eu estou aqui tomando um café muito especial, é o café KG. Vem lá do Espírito Santo, lá das Montanhas Capixabas. O pessoal que produz lá é a família Krause e Gerink. Esse povo sempre traz aí, são luteranos, povo que trabalha lá com a lavoura. E esse café que a gente traz lá é um produto artesanal. A gente entrega para você onde você estiver, por esse Brasil afora.
E nós queremos lembrar que quando você toma os nossos cafés, 10% destinamos para o Portas Abertas. Quem é o Portas Abertas? É uma instituição internacional em prol da igreja perseguida, que está colaborando muito com também os nossos irmãos por esse mundo afora são perseguidos simplesmente porque creem em Jesus. Você é o nosso convidado a também auxiliar os nossos, adquirindo os nossos cafés. Fica aí mais uma vez o incentivo para você, ok? Quero assim então incentivá-los. Você, além de tomar um bom café de qualidade arábica, lá da fonte, você ainda vai estar fazendo um grande trabalho missionário. O Portas Abertas, você pode entrar lá no site deles, que é o portasabertas.org.br. Lá você acompanha tudo aquilo que é feito, tanto de ajuda humanitária, defesa de direitos humanos e até mesmo, às vezes, de refúgio para aqueles que estão sendo perseguidos. É um trabalho muito bacana, vale a pena você conhecer e apoiar, até mesmo adquirindo os nossos cafés, certo? Fica aí um incentivo para você. Abraço para Dali Pribe, bom dia, bom final de semana. Bom dia também para Valesca Wolf, está conosco, bom dia. Deus guarde e abençoe. Vamos lá então, Salmo de número 60 nesta manhã, vamos estudar aí. O salmista aqui que está nos escrevendo novamente é Davi. Davi, quando estava no trono de Israel como rei, ele enfrentou uma grande batalha. E este salmo aqui, ele vai falar no primeiro momento de uma derrota que eles sofreram quando assim ele estava à frente do país de Israel. Os edomitas, eles haviam vencido a batalha e Davi escreve o salmo como um lamento diante daquilo que eles haviam sofrido. Então, escrito por Davi quando lutava contra os sírios na Mesopotâmia, e de Zopá, quando Joabe voltou e matou 12.000 edonitas no Vale de Sal. Veja bem, então era uma derrota que eles enfrentaram e agora Davi escreve assim, um clamor a Deus. Vamos lá? Abraço, seu Walter Veiga, está conosco, bom dia para você, seja bem-vindo. Salmo 60, abra aí na sua Bíblia, iniciamos o estudo. O versículo 1 diz assim, ó Deus, tu nos rejeitaste, nos derrotaste, estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Então, por que essa queixa? Veja bem que Davi aqui está triste, está aborrecido, ele faz essa queixa, por mais que sejam palavras poéticas, mas no fundo ele está lamentando que haviam morrido o seu povo. Aqui você vê que 12.000 edomitas que estavam do lado do exército de Davi, estes foram mortos. Então, quem matou eles? Os sírios da Mesopotâmia e também o povo de Zobá. Lá no Vale do Sal, houve uma guerra e eles perderam. E ele segue dizendo assim, fizeste a terra tremer e abrir, agora fecha suas brechas, pois ela está se desfazendo. Tudo isso você percebe, o próprio rei Davi, quando escreve, ele está se sentindo como se a própria terra abriu e engoliu o povo, seu exército. É isso que está por trás aqui. É uma derrota que eles haviam enfrentado. A gente sabe que quando enfrentamos problemas, aflições na nossa vida, muitas vezes essas aflições elas nos sobrevêm como se de fato o chão tivesse se aberto e engolido cada um de nós. E esse é o sentimento que aqui Davi expressa, como se Deus tivesse virado o rosto para eles. Mas aí que nós temos uma grande lição que pode sempre servir de grande acalento para nós. O povo de Deus também sofre aflições, o povo de Deus também sofre derrotas, o povo de Deus também sente-se quase engolido pela terra e passa por inúmeras aflições. Muitos vão fazer como Davi, talvez julgar que Deus os abandonou, que Deus está castigando. Mas o que Deus está ensinando aí? Talvez essa é uma resposta que a gente vai ter ao final do próprio texto de hoje. Veja no versículo 3, temos assim, versículo 3, fizeste o teu povo passar por muitas aflições, tu nos deste vinho para beber, e por isso andamos por aí às tontas, ou seja, um povo ficou meio cambaleando,
porque não sabia o que fazer. Quando a expressão aqui, deste-nos vinho para beber, a questão é muito fácil de entender. Vinho muitas vezes sempre é visto como até bebida para celebração, mas o sentido aqui no texto bíblico é sempre o vinho de amargor, ou seja, de aflição que tenha vindo sobre esse povo. Por isso que Jesus, quer ver uma ligação aqui? Jesus, quando estava lá perto da sua morte, Jesus diz assim, faz uma oração a Deus Pai, diz assim: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Cálice lembra de novo, uma taça com vinho, o amargor, ou seja, passar por aflições, no texto bíblico muitas vezes é usado como um cálice da amargura. Davi aqui ele está dizendo isso, olha, tu nos deste vinho para beber, ou seja, a gente passou por aflições. E ele segue dizendo assim, e nós ficamos tontos, como se tivesse tomado vinho. Tonto, ou seja, sem para onde ir, cambaleando, porque eles estavam aflitos diante da derrota que os sírios trouxeram sobre eles. Temos então o versículo 4 agora. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. E até o 5, vamos lá. Estamos no Salmo 60, versículo 5. Salva-nos com o teu poder, responde a nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. O que eles estão sentindo aqui? Que eles foram derrotados, que como se Deus tivesse virado o rosto e tivesse os abandonado lá à mercê na mão dos inimigos. E essa é a oração inicial, então, de Davi. E até o versículo 5 é um clamor, é um lamento, é um pedido de socorro até mesmo, porque eles perderam a batalha e 12 mil do seu povo, do povo de Edom, então pereceram diante dos seus inimigos. Abraço também para Reginaldo Duarte Miller, bom dia Delaine Matos, bom dia para você Martim Veig, bom dia também. Bom dia para a Vanderleia Soares, bom dia meu povo, Deus abençoe. Salmo 60, Davi quando sofre uma grande derrota do povo sírio, lá da Mesopotâmia. E o versículo 6 agora muda um pouco a linguagem aqui, veja que Davi ele tem muito essa forma de escrever, ele agora diz sobre a vitória. No teu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. O versículo 6, então, é importante a gente lembrar que Moabe, ou Edom, os filisteus, esses são antigos inimigos do povo de Israel. Moabe ficava a leste do Mar Morto, Edom ao sul de Judá e os filisteus moravam no litoral do Mar Mediterrâneo. Moabe era uma bacia que é mencionada logo após. Você vai ver o que? Você vai perceber que o Davi ele vai usar esse povo como se tivesse os humilhando agora, porque nesse sentido ele está dizendo o quê? Nós vencemos eles. Veja o que o texto diz. Versículo 7. Gileade é meu Manassés, também Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Davi está dizendo assim, olha, essas regiões, onde ficavam essas regiões? Você percebe que Manassés, regiões, elas ficavam ao leste do rio Jordão, Efraim ficava a oeste do rio Jordão, do norte da terra de Israel. E esse é o meu cetro. O que ele quer dizer com isso? Davi está dizendo assim, essas regiões que estão longe, que estão a norte, sul, leste, oeste, são minhas porque Deus me deu. Então esse povo ele não iriam dominar aquela região e tomar para si. E isso é muito atual, você percebe que hoje nós vemos, e alguns dias atrás, talvez com mais intensidade nos meios de comunicação, essa guerra entre Israel e os palestinos. A gente vê isso, a faixa de Gaza, como muitos o chamam, que é ali a região leste de Israel. O povo que é inimigo, e aí sempre essas guerras que perpassam
séculos, perpassam até mesmo milênios. Davi aqui, ele travou uma guerra contra esse povo e eles o venceram. E é por isso que aqui ele afirma categoricamente, essas regiões são minhas porque Deus me deu. E ele diz, Gileade é meu, Manassés também, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro rei. Temos aí o versículo 8, porém Moabe será a minha bacia de lavar. O que ele quer dizer com isso? Eu mencionei antes. Bacia de lavar é o quê? Era uma bacia em que quando um rei ou um exército voltava para casa vencedor, eles lavavam as mãos em uma bacia. Então essa expressão aqui é uma expressão humilhante para os moabitas, quando Davi diz assim, olha, vocês serão a minha bacia de lavar, eu vou derrotá-los, e como se eu estivesse os humilhando aí. E é essa expressão que está por trás. Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Então as sandálias é o quê? Eu vou pisar lá nessa região porque eu sou o rei de Israel e esse povo e essa região é minha, dado por Deus. De certa forma a gente percebe que Davi aqui ele está talvez cantando a vitória antes de vencer. Mas onde ele busca forças? E ele sabe que não somente ele sabe, mas ele tem promessa. Davi sabia que Deus tinha dado essa região a eles e agora ele estava lutando em favor daquilo que aparentemente tinha se perdido. E ele segue dizendo então que a vitória é deles, ou será deles. Será que os filisteus pensavam que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Aí ele faz uma pergunta, não quer dizer que eles já tinham vencido. Ele aqui já, podemos dizer, ele canta a vitória antes de receber a bênção. Versículo 9. Para quem chegou agora, estamos no Salmo 60, versículo 9, tá? Abraço para Vanderlei Soares, Maria Andréa Soares e Ilani Plummer Keller, que está conosco. Bom dia, meu povo. O versículo 9. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Várias perguntas, ele segue fazendo. Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitastes? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Para quem Davi está perguntando isso? Para o próprio Deus. Porque até então eles tinham sido derrotados, eles haviam perdido a batalha. E aí ele está perguntando, quem vai nos guiar? Quem nos vai fazer vencer? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. E talvez aí que tenha uma grande metamorfose na mente do próprio rei Davi que escreve esse salmo. E ele conclui dizendo algo que nós não sabemos se ele aqui, quando escreve, ou se ele escreveu uma parte, depois escreveu o restante, que você percebeu que ele inicia clamando, dizendo que foram derrotados, que Deus os abandonou, que Deus os deixou à mercê nas mãos dos inimigos. E aqui ele diz o quê? Que nós seremos vitoriosos. Ele pergunta, quem vai nos ajudar? Quem vai nos socorrer? Quem vai lutar por nós? O versículo 12 é um versículo muito bonito, que ele traz uma grande expressão de fé. Eu poderia citar o versículo 11 e 12, que diz assim, ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Isso aqui é uma confissão. Uma confissão que todos nós precisamos fazer todos os dias, independentemente da batalha que você estiver enfrentando. Por quê? Independentemente daquilo que nós estamos enfrentando, é sempre reconhecer que o auxílio de seres humanos não vale nada. Por mais que muitas vezes nós confiamos em pessoas, eu não estou dizendo que não devemos confiar, a questão é que nós não devemos confiar em pessoas para obter a nossa salvação. É isso que está aqui. O povo aqui estava perdido e não havia salvação para eles diante do inimigo. Eles estavam lutando contra povos que estavam dominando o seu território. E aí ele chega ao versículo 12, ele afirma a grande expressão de fé. Com Deus ao nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Perceba que aqui está no futuro, derrotará os nossos inimigos. Ainda eles não tinham sido derrotados, mas a esperança, confiança é, ele derrotará. Nós venceremos. Então aqui é uma expressão de fé de Davi muito bonita.
E isso eu já mencionei em outros momentos que o povo de Israel muitas vezes teve guerras e batalhas e eles sempre quando entram em uma guerra, eles vão com Deus. E isso a gente precisa tomar como lição para nós. Nós não sabemos, e eu não sei a guerra que você tem travado. Talvez não seja guerra contra pessoas, inimigos, e estes nós não devemos fazer nem promover. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que promovem a paz, ou buscam a paz. Devemos fazer isso. Mas às vezes o inimigo pode ser uma doença, pode ser uma escassez, o inimigo pode ser até mesmo uma aflição que você esteja enfrentando, uma depressão, uma solidão, um luto. Quem nunca enfrentou? A questão é que a gente precisa lembrar que Davi nos ensina com Deus nós venceremos. E esta é certa, a vitória é certa para nós. Nós sabemos disso, que Jesus ele nos garantiu de que nele nós somos mais que vencedores, porque ele já venceu o nosso último inimigo, a própria morte. E aí está o grande consolo, mesmo que você venha a morrer, perecer, perder sua vida nesse mundo, há um vencimento com Cristo sobre a própria morte, porque ele é mais que vencedor. Jesus já disse isso a nós lá em João capítulos 11, 25, quando ele diz assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no fundo, era isso que estava no coração de Davi. Talvez ele não sabia se ele ia vencer os inimigos, mas ele diz no final, com Deus ao nosso lado nós venceremos. Que essa seja a sua afirmação de fé também. Para a gente resumir tudo aquilo que a gente viu aqui no Salmo 60, nós precisamos mais uma vez voltar àquilo que a gente iniciou falando. E você que chegou depois da live iniciada, eu quero lembrar a você mais uma vez. Antes de lembrar e trazer o resumo, eu cumprimento a você que está aí comigo, deixando seu comentário, que me deixa muito feliz, muito obrigado. Também a Ilane Plummer Keller, a Neleda Helvig, Gutner, abraço Neleda, espero que estejas bem. Também a Ed Krause Schwartz, bom dia. Bom dia Gladys Carlos Turov e bom dia Neiva Helvig, sempre conosco também. Graça e paz a todos. O que eu quero lembrar? O resumo desse salmo de número 60. Ele é um salmo gostoso de ouvir, de ler e de lembrar e tirar lições para a nossa vida. A palavra de Deus, ela sempre tem uma mensagem para nós hoje. Veja que Davi está um pouco aflito, porque ele percebeu que eles haviam sido derrotados e 12 mil pessoas haviam sido mortas nessa batalha. É muita gente. E eles sentem-se derrotados e julgam que Deus os abandonou. Quantas pessoas têm enfrentado aflições e pensado da seguinte forma: nós estamos vivendo isso porque Deus nos abandonou. Isso é muito comum, nós vemos isso. Aflições, elas vêm sobre os filhos de Deus. E isso é importante a gente lembrar. Às vezes as pessoas pensam assim, isso é falta de Deus na vida de tal pessoa, por isso está acontecendo tais coisas. É falta de confiança no Senhor. E isso é um julgamento muito humano, muito imediato, que a gente precisa ter cuidado ao mencionar isso. Aflições vêm sobre o povo de Deus. E muitas vezes Deus nos deixa perder algumas batalhas para nos ensinar grandes coisas. E às vezes as lições a gente nem sabe no momento o que Deus está querendo nos ensinar. Às vezes é crescimento na fé, às vezes é tirar algumas coisas que estão ocupando o primeiro lugar na nossa vida. Às vezes é até mesmo para ensinar outras pessoas. Isso também acontece. Às vezes pessoas, a gente diz aparentemente os bons, os cristãos sofrem e Deus está usando eles para ensinar outros. E tantas coisas, a confiar em Deus. Então, aquilo que a Bíblia diz, nosso sofrimento serve de testemunho para outras pessoas que não creem em Deus. E então não cabe a nós julgarmos, Deus nos abandonou? Não, Deus nunca abandona o seu povo. Deus continua no controle da situação, Deus continua sendo o autor da história. Ele não provoca o mal, mas ele permite, e com isso ele tira grandes lições para a nossa vida
e nos faz crescer e amadurecer. Como diz um velho ditado, né? É na prova que o professor sempre está em silêncio. Ele não está ausente, às vezes só está em silêncio. E a grande lição que a gente precisa ter, aprenda com Davi, a confiar em Deus mesmo quando ainda não temos a vitória. E a grande afirmação de fé é dependência e confiança, que poderíamos resumir em duas palavras este salmo. Dependência em Deus, ele diz o quê? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. É de fato, por mais que Davi tinha um exército, achava que estava seguro e era poderoso, mas não venceu os inimigos. E aí ele recorre a Deus e confia nele e diz o quê? Com Deus ao nosso lado venceremos, ele derrotará os nossos inimigos. Então a vitória é certa, porque se nós lembrarmos que Deus está ao nosso lado, ele sempre está, nós derrotaremos. Mesmo que a morte nos pegue numa esquina da vida, nós temos certeza que vamos vencer. Isso parece um pouco, como diz assim, mamão com açúcar, né? Mas é muito importante a gente lembrar e confiar nisso. Jesus, ele já nos garantiu, eu gosto muito dessas passagens, quando Jesus diz assim, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esse ânimo que Jesus nos convida é lembrar que ele venceu e com ele nós venceremos. Então, esse é o recado para nós hoje, a partir do Salmo de número 60, que Davi deixou escrito, quando assim estava enfrentando uma derrota e lutava contra os sírios da Mesopotâmia e de Sobá. E quando Joabe voltou e matou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Essa era a batalha que Davi estava enfrentando quando escreve o Salmo de número 60, e ele expressa grande confiança no Senhor, mesmo que no primeiro momento ele achou que Deus o havia os abandonado. Então guarda no coração, se gostou, compartilha com os seus, deixa aí mais uma vez esse estudo para você, e é muito importante você sempre também compartilhar, porque a palavra de Deus precisa chegar a outros, e você é o instrumento de Deus a fazer isso também. Quando assim compartilha esta live com outros, você tem uma rede social, só clicar aí embaixo, compartilhar, e outras pessoas também serão alcançadas por essa palavra. Não deixe de fazê-lo. Abraço para Ivani Hatt, que está conosco. Bom dia, abençoado sábado para todos. Abraço, Ivani, que bom tê-la conosco. Malei e Anildo Trecho estão conosco também. Abraço, bom dia para vocês, meu povo. Deus abençoe. Feliz sábado. E é isso, ficamos por aqui então. Eu aqui com o meu cafezinho. Você aí, basta você pedir que eu entregue para você onde você estiver. Café de qualidade, café puro, café especial. Não deixe de tomar o seu. E continue sintonizado nossa programação aqui na nossa web rádio Pense Nisso. 24 horas no ar, vem aí, eu oro por você. 11 horas, Pastor Elton com o culto doméstico. Meio-dia, mensagem de esperança. Depois vem o Gaúcho Gospel e às 13, 5 minutos com Jesus. 18 horas, tempo de refletir. 18h06, começa o Ar no Escuro com o Wilma Luster, programa em língua pomerana. Vale a pena demais você ouvir. Amanhã tem culto às 10 horas no Hora Luterana aqui em nossa web rádio. Acompanhe, ouça, baixe o aplicativo, é gratuito para você. Já estamos com mais de 145 mil ouvintes ouvindo a nossa web rádio Pense Nisso. Abraço, fiquem na paz, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.